Paz do Senhor, irmãos. Aqui no meu quarto de estudos, né? E eu estava hoje vendo essa confusão, né, que aconteceu entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Salles, né? Não sei o sobrenome desse pastor. Eu não venho acompanhando o cenário gospel, eu não gosto de acompanhar, porque para mim é uma grande perda de tempo, né? Acho que a gente tem que focar em Cristo e esquecer essas coisas, né, essas situações que vêm, infelizmente, acompanhando a igreja. Eu tenho como referências de pastor, na atualidade, o pastor que eu mais... Tem três pastores que eu posso destacar para os irmãos. O primeiro é o pastor Erivaldo de Jesus, falando de pastores vivos. Ele escreveu um livro maravilhoso, uma obra maravilhosa, publicada na CPAD, chamado Manual do Pregador. Eu tenho esse livro, me ajuda muito nas minhas pregações. São 2 anos de pregação. São 365 dias de pregações. Um livro, mais 365 no outro, né? Eu somar os dois, dá 730, né? 730 pregações, mais ou menos, nos 2 livros. Outro pastor que eu admiro muito é o evangelista, é o pastor Wanderson Trovão, é um evangelista. O outro é o evangelista Lorival de Almeida, né? Esse é um pastor que tem uma pregação dele do YouTube que eu amo ouvir. Ele está atualmente trabalhando na Argentina. É um pastor de originário ali de Pernambuco, um homem de Deus. Nós temos também o pastor José Carlos, né? Acho que esse é o nome dele, um grande pastor ali no Nordeste. Enfim, nós temos homens de Deus ainda entre nós. No passado, o pastor que eu admirava, aliás, também tem o Elenay Cabral, né? Que se destacar, esse grande professor da palavra. No passado, um grande teólogo que eu admirava é o pastor Antônio Gilberto. Enfim, eu tenho poucas pessoas como referência. Na questão pentecostal, talvez o maior pregador que eu já ouvi foi o Luiz Antônio da Luz. Sobre o debate entre o Eliseu Rodrigues e esse pastor Salles, o pastor Rodrigues está certo, biblicamente, está correto. A questão ali foi abordada sobre a profecia, o profeta, né? Olha, esse pastor Salles precisa ler Bíblia, né? Que nós temos no Novo Testamento, a partir da morte de Jesus e o que nós lemos na Bíblia é o seguinte: quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E ali nós temos, posteriormente, a ascensão dele aos céus, 40 dias depois, né, da ressurreição. Nós temos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, Atos 2:4. Quando o Espírito de Deus desce, ele batiza aqueles que estavam naquele local com o Espírito de Deus. E aí nós temos a gente pode dizer que o ministério dos profetas acabou. O que nós temos agora é o dom de profecia. Então, se alguém se denomina profeta, essa pessoa está no Velho Testamento. O que nós temos hoje é o dom de profecia. Só que a profecia, ela está sempre rebaixada à Constituição. Como nas leis nós temos a Constituição e as leis abaixo, Código Civil, Código Penal, todos devem estar abaixo da Constituição. A Constituição seria a Bíblia e as leis abaixo seriam as profecias. Toda a profecia ela deve estar de acordo com a palavra. E é isso que o pastor Eliseu tentou abordar lá. E ele está correto. Eu não entendo como é que tem pessoas que estão questionando isso. O pastor Salles está totalmente errado. Ele precisa ler Bíblia. Ele começou a falar sobre Ágabo, acho que esse era o nome. Esse personagem aparece no livro de Atos, sim.
Só que não era da forma como ele falou. Essa personagem tinha o dom de profecia. Ele não era um profeta como foi João Batista, como foi Elias. É diferente, ele tinha o dom. Entendeu, irmãos? Nós temos que fazer essa diferenciação. Antes da morte de Jesus, o Espírito de Deus ele só descia sobre reis, profetas e sacerdotes. Ele não era liberado a todos. Quando Jesus morre, isso é liberado. Aí nós temos a criação feita pelo Santo Espírito do ministério da profecia. Ministério não, do dom, desculpa. Temos a criação do dom, eu falei errado, não ministério. Nós temos a criação do chamado conceito do dom. Nós temos o dom de profecia, os dons de maravilhas, os dons de curas. Por aí vai. Eu recomendo que os irmãos vejam, estudem sobre isso. Mas sempre saibam disso. A profecia está rebaixada ao que a palavra diz. Se a profecia não acompanha ou não está em ressonância com a palavra de Deus, não é profecia orientada pelo Espírito. Muito obrigado, irmãos.